Tá contando, né? Por favor, abra sua Bíblia. No livro de Números. Capítulo 27. Essa é a leitura que a congregação vai fazer depois que eu fizer a primeira leitura. Porque eu vou ler no mesmo número. Congregação, depois que eu ler, vocês vão ver a ele. Números 27. E vão ler o 15, o 16 e o 17. Tá bem? Eu vou ler número 16. E eu vou ler o versículo 22. A Bíblia diz que diante de 2 ou 3 testemunhas, são testemunho, isto é um testemunho de verdade. Amém? Isso aqui é para provar que Deus, Ele é o Criador dos Espíritos. Só existe um ser que cria um espírito. Há uma outra passagem que eu não vou buscar agora, que diz que o espírito ele é criado por Deus no ventre. No ventre, quando a mulher concebe. Que ministério fenomenal é esse de uma mulher. O espírito ele é gerado ali. Porque a carne vai ser trabalhada através do óvulo, o sangue é através do esperma, mas o espírito é através de Deus. Amém? Para nós darmos uma sequência do capítulo 3 de Daniel, esse nós vamos ler, e depois nós vamos ler o 13 e o 14, para nós falarmos do que Deus está fazendo, está mostrando hoje na terra. E ninguém está percebendo. Deus está mostrando algo na terra. E muitos cristãos não estão percebendo. Amém? Amém. Eu vou ler do 20 ao 22. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: apartai-vos do meio desta congregação e os consumirei, como no momento. Então a congregação prostra-se diante de Deus. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne. Olha a expressão. Ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne. Pecará um só homem e indignar-te-ás tu
tanto contra toda esta congregação. Ó Deus, mas eles prostraram sobre o seu rosto e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem, dignar-te-á tu tanto contra toda esta congregação? Leia a igreja. Que saia diante deles, que entre diante deles. Foi 17? Número 27. 27. 15. 15. Então disse Moisés. 15, 16, 17. Então disse Moisés. É aí? 27. Então disse Então Moisés. falou Moisés ao Senhor. Número 27, 15, 16 e 17. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: O Senhor Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles e que entre diante deles, e que o faça sair e o que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Vamos ler de novo. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: O Senhor Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles, e que entre diante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. E Deus levantou um homem chamado Jesus, o Cristo. Amém. Amém, Senhor Deus. Mas tu és misericordioso. Não existe Deus, Senhor, além de ti. Não existe. Tu és o Altíssimo. Tu és o Criador. Que deu carne a todo espírito e que deu o espírito a toda carne. Por isso a carne desce e o espírito sobe a tua presença. Nós te damos graças nessa manhã, ó Deus eterno, para a honra e glória do nome de Jesus. Poder sentar. Me dê esse violão que eu quero cantar um louvor que vai ser fazer parte dessa congregação. Nós vamos cantar de novo. E só comprarão. E só venderão. Amém? O império da dor. Quando o Senhor da terra tirar a sua igreja e pro céu levar, e o império da dor da terra se apossar, e o príncipe das trevas a governar na dor. Ele governa na dor. Ele governa na dor. Oh, oh. Ele governa na dor, na dor.
força e o príncipe das trevas a governar é todo. E ele governa na dor, e ele governa na dor, ele governa na dor, ele governa na dor. As potências do céu se abalaram, trazendo entre os homens grande confusão. Eles correram de todos os lugares em busca da morte que tragava esta e é dor. E ele governa na dor, ele governa na dor, angústia e tremor, satélite mostrando que não se dobrou, só comprarão, só venderão quem tiver a marca na testa ou na mão. Satélite mostrando quem não se dobrou, só comprarão, só venderão quem tiver a marca testa ou na mão. Ele governa na dor, ele governa na dor, ele governa na dor, ele governa na dor, e é dor. Aleluia. Exaltado seja teu nome, Senhor. Graças a Deus, que o teu reino é um reino de paz, é um reino de amor. Agora, vou ler uma passagem aqui do livro de Daniel, no capítulo 3. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Nós, disse o Senhor a respeito de nós. Que nós somos a imagem e a semelhança dele. Amém. Não é assim? Amém. Aleluia. A imagem, nós somos a imagem de Deus.
Daniel capítulo 3. Guarde isso. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, a altura da qual era de 60 côvados, e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Durá, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou juntar os satrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se juntaram os satrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvires o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sabuca, do saltério e de toda sorte de músicas, se prostraram todos os povos, nações e língua e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Estátua, a imagem, a estátua, a imagem. Aqui no 4:7 do mesmo livro. Então, quando todo esse povo entrou, foi porque Nabucodonosor tinha tido um sonho. Ele sonhava todas as noites e amanhecia, mas ele não lembrava do sonho. Então ele inquiriu todo esse povo que se diziam sábios, para que ele revelasse para ele o sonho que ele havia sonhado nas suas visões da noite. Como todos entraram e ninguém soube interpretar o sonho, aqui no 4, versículo 8, o rei Nabucodonosor usa
essa expressão. Mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há espírito dos deuses, no qual há o espírito dos deuses santos. E eu contei o sonho diante deles. E Beltesazar, príncipe dos magos, eu sei que há em ti um espírito dos deuses santos, e nenhum segredo te é difícil. Dize-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. E o 10, a partir de diante, Daniel conta para o rei o significado desse sonho. Quero só que vocês gravem aqui qual era o nome do Deus de Nabucodonosor. E porque só 3 dos 4 que foram levados cativos para a Babilônia, só 3 prostraram. Ele diz, mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, porque ele mudou o nome de Beltesazar, porque ele tinha visões, ele conhecia, ele tinha o espírito. E Nabucodonosor tinha Daniel como um Deus encarnado. Tinha o nome de Beltesazar, que era o Deus dele, que não é Deus nosso. E aquela imagem era a imagem de Daniel. E por isso Daniel não estava lá. E por isso, Cedraque, Mesaque e Abdenego não se prostrou, porque os filhos de Deus não se prostram diante dos filhos de homem. Amém. Amém. Nem de deuses de homens. Apocalipse, capítulo 13. A gente não tem esse tempo todo para mostrar os tipos. Mas isso aqui que está no versículo 2 é a mesma coisa que Daniel viu no capítulo 7. Mas eu não vou passar por lá. Vocês leiam o capítulo 7, vê? Eu vou ler o 13. São a mesma simbologia, os mesmos animais que Daniel viu. Ali, quando foi mostrado para ele o poder das bestas. E eu pus-me sobre a areia do mar. 13. E vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres. E sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante a um leopardo, e seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe seu poder, e seu trono, e grande poderio. E vi as suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmia, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmia contra o Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo. Você sabe que o tabernáculo de Deus, que é um espírito, é o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Todos nós sabemos disso. E dos que habitam no céu. E lhe foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Alguma Bíblia diz que foi morto antes da fundação do mundo, mas na nossa está escrito no livro de Efésios, capítulo 1. Eu não vou ler por causa do tempo. Agora vamos ler aqui um pouquinho do 14. Verso 6. Porque no 14 aqui fala do Cordeiro sobre o Monte Sião e os 144 mil que foram assinalados. Mas depois que isso é feito, a Bíblia diz que 3 anjos proclamam os juízes de Deus. Versículo 6, 14 e 6. Vamos ler daí, amém? E vi outro anjo voar pelo meio do céu. E tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Dizendo com grande voz: temei a Deus, dai-lhe glória, porque vinda é a sua hora, porque vinda é a hora do seu juízo. Adorai aquele. Olha onde está aqui, ó. Adorai aquele, não aqueles. Adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e a fonte das águas. Vê a tradução como é. Adorai aquele, não aqueles. E o outro anjo seguiu dizendo: caiu a Babilônia, aquela grande cidade, que todas as nações deu a beber do seu vinho da ira da sua prostituição. E seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E o fumo do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebeu o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Vê? E ouviu-se uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos teus trabalhos e suas obras o sigam. Amém? Amém. Aqui nos diz que lá no livro de Daniel diz que todos tinham que se curvar. Aqui no capítulo 3 diz todos, nações, línguas, grandes e pequenos, têm que se curvar diante da imagem. Esqueci aqui um versículo, Jesus. Aleluia, Jesus. Tem uma passagem aqui no livro do Apocalipse, que a Bíblia, o Senhor Deus diz que deram espírito
a imagem da besta ou a estátua da mesa para que ela pudesse falar. Vamos aqui olhar. Amém. Aleluia. Vai ser. Nós falamos isso, eu havia marcado, né? A minha anotação está ali no celular, mas ele está ocupado. Aleluia. Vai, Santo Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Vai, Senhor. Oh, Deus. Mas eu preguei isso na escola dominical, na última escola. Vai, Senhor. A imagem da besta. O Senhor Deus diz que deram espírito à besta, para que a imagem da besta falasse. Quem estava na escola domingo, lembra disso? É 13, 15, será? Olha aí, pastor. 13, 15. Oh, Miriam, glória a Deus. Está marcado. Ó, a besta que subiu da terra. Diz assim, enganar os que habitam, estou lendo é a besta que subiu da terra, né?